Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta quinta-feira para a gente trazer informações sobre planejamento de reforços já para a próxima temporada. Eu tenho algumas informações para passar para vocês sobre isso, planejamento que está sendo um tema agora bem utilizado pelos torcedores por conta do alto número de jogadores suspensos, indisponíveis para o próximo jogo contra o Flamengo, falando sobre a questão do planejamento dessa temporada de 2025, que foi ruim, e a gente já vai falar sobre o planejamento para a próxima temporada de 2026. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro agora, diferente dessa temporada de anos anteriores que começava apenas em março e abril. Vamos falar no vídeo de hoje também ainda sobre o jogo de ontem contra a equipe do Botafogo e trazer informação sobre saída de atletas. Sim, o Bahia pode vender um jogador nos próximos dias, nas próximas semanas. Conto tudo para vocês logo após de vocês deixarem um like e se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos, e não esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui no canal no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui, é muito importante que você ajude o canal fazendo isso aí. Se inscreva, deixando o like, é muito importante para ajudar a gente e para que você também receba mais conteúdos como este. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações sobre possível venda de jogador nos próximos dias. Eu falei com vocês recentemente aqui no canal sobre o Vitor Hugo poder deixar o Bahia na próxima temporada em definitivo. A diretoria do Atlético Mineiro gostaria de contar com o jogador para a próxima temporada e tal. Era uma informação que surgiu ali de alguns canais vinculados ao Galo, e eu fui atrás de informações, fui apurar essas informações para trazer o retorno aqui para vocês. Uma das apurações que eu consegui fazer é de que o Bahia não pretende dificultar o negócio caso de fato o Atlético esteja interessado, porque até então o Bahia não recebeu nada oficial, mas o Bahia pretende sim vender o jogador no final da temporada e não deve dificultar de maneira nenhuma o negócio. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês gostariam de ter o Vitor Hugo aqui no próximo ano? Ele tem um contrato se encerrando no final de 2026. Então, a pergunta que eu lanço é essa: você gostaria ou não? Porque o Bahia pretende se desfazer do jogador. O Vitor Hugo chegou com o status de zagueiro titular, aquele zagueiro que viria para jogar muitos jogos e tal, só que ele acabou não conseguindo render em 2023. Acho que ele foi muito abaixo do que ele poderia ser. Ele acabou saindo ali em 2024, no ano passado, atuou no futebol da Grécia, agora atuando aí no Atlético Mineiro. A verdade é que aqui no Bahia ele sempre encontrou muitas dificuldades de adaptação, teve aquela questão da mãe, questões também de treinador, ele não se deu muito bem ali com o Renato Paiva, o esquema de jogo acho que não proporcionava um bom rendimento para ninguém, ainda mais para o Vitor Hugo, e tudo isso foi se juntando para que ele não conseguisse performar, e no Atlético Mineiro até então ele vem conseguindo jogar bem. São coisas da bola, são coisas do futebol. Às vezes o cara chega aqui, tem qualidade, mas não consegue se adaptar ao jeito de jogar, não consegue bem, enfim, a torcida pega no pé, a desconfiança vem, chega em outro lugar e acaba tendo mais sequência, tendo mais minutos, o esquema às vezes acaba proporcionando para o atleta um rendimento melhor, acaba se adaptando com um certo treinador e ele acaba conseguindo jogar bem e performar. Faz parte do futebol e o Atlético Mineiro quer sim, tem interesse de fato nessa aquisição em definitivo. Até então nada oficial, mas o Bahia, assim que receber essa proposta, não deve dificultar a saída e a prioridade é sim a venda do jogador. Falando com vocês agora sobre a nossa realidade, sobre Campeonato Brasileiro, domingo o Bahia tem um jogo importantíssimo contra o Flamengo, time que o Rogério Ceni como técnico ainda não conseguiu vencer. Toda vez que o Bahia vai jogar contra o Flamengo, desde que Ceni é treinador, eu sempre venho com aquela mesma coisa. Não, porque esse jogo pode ser diferente, porque esse jogo isso, porque esse jogo aquilo. Mas no final das contas, quase sempre acaba sendo uns jogos ruins e a desculpa meio que já preparada na coletiva. Não, porque eu tô pegando um dos melhores Flamengos dos últimos 15, 20 anos. De fato, ele tá enfrentando um dos melhores Flamengos da era, assim, desde que o Flamengo existe como time. Porém, cara, são mais de 16 jogos, 15 e 16 jogos. E o Rogério não conseguiu vencer uma única partida. De detalhe, quase todas, para não dizer todas dessas partidas, são derrotas para o Flamengo. Desde que ele treinava treinava o São Paulo, treinava o Fortaleza, não sei se ele enfrentou o Flamengo quando ele foi técnico do Cruzeiro, naquela rápida passagem ali em 2018, se eu não estou enganado. Não me lembro, não me recordo, mas
ele só teve uma trégua na carreira dele quando ele de fato foi técnico do Flamengo. Aí sim ele não enfrentava o time, né? E aí não conseguia perder. Eu espero que para esse jogo de domingo é aqueles jogos em que o Bahia chega desacreditado, cheio de desfalques, difícil, e aí a gente sempre se surpreende. Como foi contra o Palmeiras, por exemplo, que muita gente não acreditava que o Bahia poderia vencer. Eu espero que esses tipos de jogos que a gente já está acostumado, que a gente sabe que o Bahia gosta, eu espero que dessa vez a gente consiga um resultado diferente, um resultado positivo, porque além de ser importantíssimo na tabela, eu acho que para o momento vale muito também conseguir se superar mediante a todos os esforços, mediante todas as lesões e tal. E já falando sobre lesões, Santiago Mingo sentiu um desconforto na coxa, se eu não estou enganado, esquerda, e o Juba sentiu um desconforto muscular ali na coxa, né, da coxa direita. Cara, sobre Santiago Mingo, eu já tinha alertado aqui com vocês em algum tempo aqui, eu não lembro qual vai ser o vídeo específico, mas algum pós-jogo eu falei sobre essa situação do Mingo. Eu disse assim, cara, o Mingo tá jogando todos os jogos como titular, os 90 minutos, em algum momento ele vai acabar estourando, em algum momento ele vai acabar não conseguindo aguentar esse ritmo intenso de jogos de 3 em 3 dias, e aí justamente nesse jogo contra o Botafogo ele acabou sentindo. O Luciano Juba da mesma forma, também vem jogando a maioria dos jogos como titular, os 90 minutos, uma hora ele ia acabar sentindo. Eu sei que tem uma necessidade de manter ele nos jogos ali de mais de 3 em 3 dias, porque de fato ele é um jogador importante, ele tem características únicas dentro desse elenco. Acho que quase ninguém consegue suprir, né, a ausência dele com maestria da forma como ele faz, porém ele não é uma máquina. Em algum momento ele ia acabar estourando, em algum momento ele ia acabar se prejudicando, o Bahia ia acabar perdendo ele por algum tempo, como aconteceu. Eu sei que precisa se arriscar, mas esse planejamento do Bahia de não ter uma outra alternativa, na maioria das vezes acaba atrapalhando e acaba tirando esses jogadores importantes da gente de algum tempo. Foi assim com o Eric Puga, foi assim com o Caio Alexandre, foi assim com o Santiago Mingo agora, e da mesma maneira o Luciano Juba. O Santiago Mingo e o Luciano Juba eram jogadores que ainda não tinham sofrido com lesão nessa temporada de 2025. Uma hora iria acontecer, e aconteceu justamente no momento chave, importante da temporada. Falando com vocês já sobre planejamento e já projetando o ano que vem, como eu disse no início do vídeo, o Campeonato Brasileiro vai se iniciar na temporada que vem em janeiro, diferente de outros tempos que o Campeonato Brasileiro começava em março, abril e etc. Agora a gente tem um campeonato começando no início do ano, e isso força o Bahia a preparar o time, né, se reforçar desde janeiro. A ideia, no caso, é até que isso aconteça antes, em dezembro. Por quê? Porque o Bahia precisa, quando se chegar ali no meado de dezembro, provavelmente, nas últimas semanas de dezembro, provavelmente deve ser a reapresentação. Eu não sei como deve funcionar a questão das férias e tal, como é que o Bahia pretende organizar isso, mas eu acredito que no final de dezembro, já bem no início de janeiro, a gente já deva ter a reapresentação do elenco, e aí o Bahia já precisa ter peças aqui para poder montar o time para jogar a primeira rodada de Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no dia 28 de janeiro. A base do time do Bahia deve ser mantida, isso aqui já é uma informação. O Bahia não pretende se desfazer da maioria dos atletas que tem hoje dentro do seu elenco. Claro que assim, em algum momento vai acontecer uma venda, seja no final no meio da temporada que vem, no início da temporada, venda de jogadores que estão no time titular, porque faz parte, né? Faz parte do ecossistema do Grupo City. É isso que eu quero passar para vocês. Mas o Bahia pretende sim manter a base do seu elenco atual e fazer contratações pontuais, e reforçando o time com 4, 5 jogadores, 6 jogadores no início do ano, para no meio do ano justamente fazer uma janela de correções, assim como fez nessa temporada de 2025. Então não se estranhe se em dezembro a gente já começar as movimentações sobre questões de reforços. Eu até falei com vocês em algum vídeo atrás sobre a questão do TT. O TT é um ponta brasileiro de 25 anos que, segundo o Jorge Nicola, o Bahia buscou informações nessa janela de transferências passada. Se o Bahia entender que a ponta direita é uma necessidade pela saída do Lúcio, era um jogador que estava jogando pelo lado do campo, se o Bahia entender que precisa de uma contratação para repor a saída dele, o Tietê passa a ser uma boa oportunidade. Jogador de 25 anos de idade, atuando no Panathinaikos da Grécia, tem bons números por lá. Jogador que passou pelo Leicester City, passou pelo Shakhtar Donetsk, passou por outras equipes, né, da Europa, e sempre com boas passagens, ou passagens que não foram totalmente em branco. E acho que para o futebol brasileiro ele teria um nível bastante interessante. É mais ou menos nessa pegada. O Bahia deve se antecipar para conseguir ter um bom time já em janeiro para disputar o Campeonato Brasileiro. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!